Olá a todos, estamos para mais um encontro, podemos dizer assim, espírita, e hoje vamos falar de um assunto bastante interessante, que é o que os espíritos espíritas enviam para nós, espíritos companheiros ou companheiros espíritas. O espírito espírita é aquele que já desencarnado tem como função, talvez ainda no grande movimento espírita, passar as informações de incentivo, de orientação, indicando alguns caminhos de estudo, de conhecimento e esclarecimento para nós espíritas aqui no planeta. Nós temos muitos espíritos aí de uma certa estirpe, de um certo nível evolutivo, que passam as suas orientações, e isso é bastante dignificante para nós. Por isso, vamos iniciar elevando o nosso pensamento em agradecimento a Deus, ao Mestre Jesus, pela bendita oportunidade concedida a todos. Que através dos esclarecimentos proporcionados pela doutrina espírita, possamos todos nós angariar maiores e melhores condições evolutivas de compreensão e entendimento das leis de Deus, para melhor cumpri-las e com isso fazer com que haja um processo de renovação e transformação moral melhor em nossas vidas e existências. Que assim seja. E como nós já falávamos a respeito dessa condição da nossa relação ou inter-relação com os espíritas companheiros, que somos nós, nos relacionando diretamente com os espíritos espíritas, que são os espíritos desencarnados, que passam as orientações, o ensinamento e tal. E uma coisa bastante interessante que nós podemos vislumbrar no espiritismo, são a característica, aquilo que o espiritismo vem trazer para nós como doutrina. Quando nós observamos todo o processo de codificação, todas as obras, o ensinamento, nós vamos ver que a doutrina espírita é uma doutrina de paz, amor, de justiça e esperança. A paz proporcionada pelo espiritismo é a paz condicionada ao conhecimento, esclarecimento, equilíbrio, aceitação às leis, e por isso, e por conseguinte, sabemos que para que haja felicidade, que haja um pouco mais de alegria, é bom que tenha o amor. E esse amor reflete aquilo que Kardec fala com muita propriedade, que fora da caridade não há salvação. E essa caridade é o amor incondicional, o amor a todas as criaturas, uma situação bastante difícil que nós temos para fazer crescer em nós, para fazer com que isso vá se evoluindo dentro ou na nossa própria individualidade, para que nós possamos entender a todos de uma forma muito fraterna, muito amorosa. E o Espiritismo vem mostrar para nós, com a pluralidade das existências, por exemplo, que o amor é benéfico a partir do ponto que, se conhece a doutrina espírita, não pode ter preconceito. Porque a doutrina espírita ela diminui o preconceito à medida que eu reconheço que aquele que é vítima do meu preconceito poderá ser a minha próxima condição do planeta Terra. Nós, nesse processo reencarnatório, nós vamos assumindo condições de acordo com as nossas construções, as nossas conquistas espirituais. E muitas vezes nós vivemos hoje aquilo que construímos no passado. Por isso, desvencilharmos-nos do preconceito, de pré-julgamentos e algumas situações bastante interessantes, passa a ser altamente positivo, de uma forma científica, moral e espiritual na nossa vida. Vale a pena a gente ressaltar. Então a doutrina vem falar sobre a paz e o amor de uma forma bastante interessante. E a justiça, em relação à justiça das encarnações, a justiça de tudo aquilo que passamos, ou seja, tudo aquilo que acontece conosco é porque nós atraímos magneticamente. Essa é a justiça. Quando Kardec fala da primeira questão do Livro dos Espíritos, né, o que é Deus, causa primeira de todas as coisas, inteligência suprema do universo, é a resposta do Espírito da Verdade. Mas Kardec coloca ali que Deus é eterno, é imutável, é onipotente, é soberanamente justo e bom. O justo, essa justiça de Deus, é aquele que ele vê todos os filhos em pé de igualdade, em condições de igualdade, dá as mesmas oportunidades, as mesmas condições. E nós muitas vezes gostaríamos até que Deus derrogasse a sua lei, agindo com situações diferenciadas acerca de nós. Não, Deus é justo para com todos. E logicamente vem falar depois, o Espiritismo vem mostrar para nós a condição de esperança. Não existe Espiritismo
que seja absolutamente pessimista. Não pode haver. O Espiritismo, ele é totalmente positivo, otimista. De que forma? Eu estou passando por aquilo que eu construí e estou recebendo a oportunidade de refazimento, a oportunidade de reconstrução. E isso faz com que haja determinadas dores na minha intimidade, porque eu tenho que passar, logicamente, por cima de muitas maneiras de como eu pensava, como eu agia. Eu tenho que passar por cima para que então surja o fenômeno de entendimento do que é a esperança. A esperança não é só esperar, é esperançar. O que é esperançar? Eu tenho esperança, mas faço alguma coisa para melhorar, para me motivar, para me tornar mais otimista, mais alegre, mais feliz. Isso é bastante interessante. E algumas ciências vêm falar sobre um processo chamado de ressignificação. Eu preciso me ressignificar, ou seja, eu preciso modificar as condutas antigas que são negativas para as mais novas e positivas, me modificando, me transformando. Isso é bastante interessante. Então, só para repetir, o Espiritismo é uma doutrina de paz e amor, de justiça e esperança. Essa informação nós recebemos de todos os espíritos que têm responsabilidade de orientar, de trazer mensagens de esclarecimento, e nenhum deles se furtou a essa informação. Ou seja, porque essa informação não é uma informação metódica ou pedagógica. Ela é uma informação como revelação, ela é uma informação revelativa. Se é revelação, é verdade. E só é verdade aquilo que vem de Deus, como está no Livro dos Espíritos e como está também no livro A Gênese, além de encontrarmos passagens que nos levam a entender em toda a obra de Kardec a respeito disso. Existe uma informação bastante interessante que diz assim: unidos seremos resistência, fragmentados seremos vencidos. Em nossos objetivos essenciais, temos o direito de discrepar, de pensar de maneira diversa e o dever de discutir, de expor, mas não de dissentir. Essa frase é uma frase do espírito espírita mais preocupado com o movimento de unificação do espiritismo no nosso país e posso garantir que no nosso planeta. Porque essa preocupação, essa frase é uma preocupação de nosso querido doutor Adolfo Bezerra de Menezes. Então ele vem mostrar que através disso nós reunimos-nos em agrupamentos humanos. Se nós nos reunimos em agrupamentos humanos, vale ressaltar a importância do entendimento, de sabermos o que é verdadeiramente ser humano. Pesquisava eu alguns anos atrás, numa temática que nós iríamos desenvolver um seminário, e eu pesquisava a respeito dessa questão de ser humano, do que é humano. E lendo, pesquisando no dicionário, eu não tomei um susto, mas fiquei preocupado com a minha própria individualidade, minha própria evolução, porque quando Bezerra vem dizer que a gente tem o direito de emitir opiniões, a gente deve discutir, ou seja, discrepar, ter opiniões diferentes. O que não vale é a gente dissentir, ou seja, separar-se por causa das opiniões diversas. Nós vemos que no processo de codificação do Espiritismo, as informações vieram de todas as direções para um centro. Elas não surgiram como na revelação de Moisés, na revelação de Jesus, de um centro para o mundo. No Espiritismo foi diferente, do mundo para o centro. No centro, o Espírito da Verdade e seus companheiros intuíram, inspiraram Kardec para que ele fundamentasse aquilo que era o melhor da codificação e redistribuísse. Então, se uma das fontes falhasse, se um homem falhasse, não haveria perda nenhuma, porque as verdades ou a verdade de Deus estaria em muitos pontos do planeta. Essa é a sabedoria da codificação do Espiritismo. Assim como nós podemos ver no Livro dos Espíritos, na introdução do estudo da doutrina espírita, no item 6, quando Kardec coloca ali os 33 princípios da doutrina espírita, que se bem estudados, que se bem gravados na orientação, nós não vamos cair em erro ao discrepar. Nós teremos direito de discrepar, mas não de dissentir. Nós não nos separamos. O ensinamento, o esclarecimento, a orientação deve unir e não separar. E nessa condição de que
Bezerra vem dizer que nós nos reunimos em agrupamentos humanos, nós vamos lá naquela pesquisa que eu falei do dicionário, ser humano, qualquer indivíduo da espécie humana, homem ou mulher, independente da etnia, cor, classe social ou ideologia. Olha que interessante, ideologia. E nós vemos muitos preconceitos surgirem, muitas desavenças por causa somente de uma ideologia. Então nós vemos que a intolerância, ao contrário do que se imagina que com o desenvolvimento intelectual ela devia ser minimizada, a intolerância às vezes parece aumentar no nosso planeta. E a intolerância, geralmente, a maior fonte de intolerância no ser humano é a intolerância com relação à ideologia, à sua crença, à sua religiosidade. Isso é bastante preocupante. Mas daí nós temos assim, no estudo do que é ser humano, dessa frase que nós vimos aí do dicionário, nós vemos aí algumas outras palavras que deveríamos prestar atenção para pensar e descobrirmos. Será que eu sou humano de verdade? Para que eu seja humano de verdade, eu tenho assim os sinônimos de humanidade. Sinônimos de humano. É muito interessante quando a gente vê humano, então, homem, mulher, benigno, almo, ameno, amigável, benévolo, benfazejo, bom, bondoso, brando, complacente, cordial, favorável, fraco, generoso, humano, suave, aceitável, agradável, alentado, belo. Olha que palavra interessante para nós. Benévolo, caritativo, certo, clemente, correio, destro, estimável, exato, experiente, garantido, gostoso. Gostoso muita gente acha que é, né? Grande, hábil, indulgente. Olha, indulgente, justo, lucrativo, macanudo, macota e misericordioso. Esses são sinônimos do que é ser humano. Quando eu vejo todas essas palavras, eu começo a pensar, deixa eu ver onde é que eu me enquadro em algumas dessas palavras. E realmente é preocupante. Vale ressaltar que macanudo é uma pessoa que tem tudo de bom. Então, quando eu tenho um amigo que eu sei que ele é honesto, sincero, é muito bom, a amizade dele me vale a pena, ele é um sujeito macanudo. E macota é quando a pessoa tem uma casa, tem um bem, ou a pessoa é uma coisa que é agradável, fala, poxa, a casa do fulano é uma casa macota. Assim como a sua honestidade, a sua individualidade, uma individualidade macota. É parecido com tudo de bom. Mas vale ressaltar e repetir, qualquer indivíduo da espécie humana, homem ou mulher, independente da etnia, cor, classe social ou ideologia, é ser humano. Aí precisamos entender que somos todos aqui no planeta seres humanos, aqueles que são da característica hominídea, ou seja, espírito individualizado, que passa então a pensar continuadamente, pensamento contínuo, e por isso entra na era hominal. Nós somos então homens. E na doutrina espírita muitos falam, argumentam e contra-argumentam muitas vezes em trabalhos mediúnicos com os espíritos ou através do estudo ou discussões entre os próprios espíritas, falam muito sobre missão. Então, às vezes, as pessoas dizem a um médium que está começando sua carreira mediúnica, no grupo mediúnico ou no curso, a mediunidade é uma missão. A atividade da caridade é uma missão. Então, todos os seres humanos aqui na Terra têm uma missão. Isso os espíritos nos orientam. E a missão do ser humano, ela abre um leque de variantes quase que inumeráveis com relação às nossas responsabilidades. A mãe e o pai têm missões parecidas, mas não as mesmas. Os filhos têm missão parecidas, mas não as mesmas. Então, essa questão da missão, nós devemos entender missão como tarefa. Nós temos tarefa. Porque quando fala missão, dá a impressão que nós somos especialistas naquilo que vamos realizar. E se nós fôssemos todos especialistas no planeta Terra, talvez não precisássemos estar aqui. Estaríamos nós em mundos mais elevados, mais evoluídos. E a missão tem a condição de responsabilidade individual e coletiva. Se tem essa responsabilidade, é tarefa. Eu tenho uma tarefa individual para comigo. Quando nós surgimos ou iniciamos no Espiritismo, recebendo as informações dos espíritos espíritas, nós iniciamos por motivações individuais, para cuidar da nossa saúde física,
cuidar do nosso pensamento, cuidar da nossa moral, cuidar do nosso psiquismo. Nós vamos em busca de algo ou de um benefício individual. Então essa é a nossa responsabilidade conosco, e depois surge uma responsabilidade coletiva. Se nós fôssemos graduar as responsabilidades dos espíritas, é bastante interessante, que a primeira responsabilidade é comigo mesmo. A segunda é com a casa espírita que eu participo. Nós começamos preocupados conosco, depois nos preocupamos e amamos muito a casa que a gente participa. Depois nós vamos nos preocupar com o movimento espírita e, logicamente, aquilo que é mais, está no topo, a preocupação é com a doutrina. Então a doutrina em primeiro lugar, em segundo movimento, em terceiro centro espírita e em último nossa condição de individualidade. Porque nós, indivíduos, vamos passar em todas as outras situações e precisamos fazer algo por melhorar a nós mesmos e todas essas outras características. Cumprimento e não cumprimento. As responsabilidades associativas ou as missões, entre aspas, podemos dizer, as missões, o cumprimento e o não cumprimento. A partir do momento que eu cumpro com as minhas obrigações, a partir do momento que eu cumpro com as minhas responsabilidades, eu passo a ter um pouco mais de paz de espírito, eu passo a ter uma condição de maior equilíbrio, de maior harmonia, porque eu iniciei um ciclo, dei sequência nesse ciclo e estou finalizando esse ciclo. Todas as criações de Deus, elas se fundamentam em ciclos, e todos os ciclos criados por Deus têm início, meio e fim. Às vezes, a nossa condição de felicidade e infelicidade está de como nós nos relacionamos com esses ciclos. Se nós vamos... Tem muita gente que inicia um ciclo e desiste, inicia um ciclo e desiste. Essa desistência dos ciclos, se fosse uma desistência racional, de escolha para maior proveito daquela que se tomou a decisão, seria altamente benéfico. Mas às vezes as desistências são porque não nos julgamos capazes das realizações. Aí entra essa questão do cumprimento ou não cumprimento. Às vezes nós deixamos de cumprir determinadas responsabilidades e ou missões pura e simplesmente porque não confiamos em nós. E isso surge porque nós estamos sendo educados para sermos individualistas. Eu tenho meu celular, eu tenho meu carro, eu tenho minha casa, sempre nós vamos nos individualizando. A partir do momento que a gente fazer as coisas de uma forma mais coletiva, vai ser melhor o cumprimento de nossas responsabilidades. A partir do momento que eu atribuo a responsabilidade a mim, como uma única individualidade, a coisa começa a ficar complicada. Foi por isso que o Espiritismo, no processo de codificação, trouxe as informações de todas as direções possíveis e imagináveis, de uma condição inumerável de espíritos encarnados e desencarnados que vieram trazendo as notificações, para que se um deles falhasse, o objetivo, a responsabilidade, a missão não estaria fraquejada. Pura e simplesmente é mais ou menos como nós devemos fazer no centro espírita. Não fazer uma atividade, a atividade não deve ser feita por uma única pessoa, nós devemos tentar fazer em grupo. A monitoração de cursos, não fazer por uma única pessoa, mas por várias pessoas. Porque, às vezes, por um motivo profissional, por um motivo de saúde, por um motivo familiar, nós temos que deixar de estar presentes. E outro podendo fazer a minha função, ou eu podendo fazer a dele, determina aquilo que, no mundo moderno, chama-se flexibilidade. Eu tenho flexibilidade de fazer o que o outro não pode fazer hoje. E a nossa casa, com os seus trabalhadores, são trabalhadores que têm autonomia. Ele sabe que se o outro não puder estar, ele tem autonomia. E tendo autonomia e flexibilidade, ele consegue fazer a realização. Desculpem, eu bati no fio do fone aqui, não sei nem se eu saí fora de foco, mas aí a gente já verifica já. E nessa condição do não cumprimento, quando nós temos a sensação do não cumprimento e caímos em si por não ter cumprido, nós temos dois problemas. Um é o de não ter cumprido e o outro é um arrependimento, que se for arrependimento verdadeiro, a gente volta e conserta. Mas se for remorso, sensação do tempo perdido, a coisa fica complicada porque mexe muito, em demasia, com a nossa condição emocional. E uma coisa bastante interessante é que nós vemos que não só na doutrina espírita, mas na família, na vida social, na vida profissional, na vida espiritual, o maior sofrimento é causado por omissão. As pessoas omitem-se ao trabalho, à responsabilidade.
distanciam-se da sua missão, do seu trabalho, da sua responsabilidade. Aí parece que existe uma falsa sensação de relaxamento, de algo que beneficie, porque na realidade não está beneficiando. Se nós estamos ligados a uma atividade, se nós estamos ligados a um comprometimento, nós temos que ter esse compromisso. E assumindo o compromisso, como é que a gente faz para não ser omisso no trabalho? Faz aquilo que gosta. Escolhe uma tarefa, seja, quer chamar de missão, chama do que quiser, mas escolhe uma tarefa que dá prazer dentro do centro espírita, dá prazer no espiritismo, para que a gente faça feliz. Porque fazendo feliz nós somos mais produtivos. Felizes e produtivos, haveremos de evoluir um pouco mais rapidamente. E existe uma passagem de Jesus Cristo que ele sempre disse assim, que para nós espíritos é uma coisa muito legal de aprender. Ele diz assim, maior é aquele que serve. Por isso ele dizia, eu não vim para ser servido, eu vim para servir. Jesus sabia claramente que maior é aquele que serve. Então quando eu ouço muito as pessoas dizerem no Espiritismo, eu trabalho para Jesus, eu gosto de trabalhar para Jesus. Jesus não precisa do nosso serviço. Quem precisa do nosso serviço somos nós mesmos. Então, ao invés de dizer eu trabalho para Jesus, vamos dizer assim, eu trabalho com Jesus. O que é trabalhar com Jesus? Aceitar que maior é o que serve. Mas a nossa servidão, ela deve estar basicamente direcionada ao trabalho que nós realizamos em função de outrem, qualquer trabalho. Mas hoje em dia, na modernidade, a nossa servidão, nós estamos como se fosse numa imagem, ajoelhados em frente a um cifrão, né? O dinheiro, o poder, a riqueza. Nós precisamos tomar muito cuidado com isso, porque isso não é servidão. Seremos nós, então, escravos do poder, escravos da riqueza. A servidão, ela é simples, ela é humilde. E nós dedicamos o nosso tempo livre em favor de algo, em favor de alguém, é uma servidão legal, né? Porque a gente tem lá um tempo livre que consegue dedicar. Na doutrina espírita, os espíritos nos mostram que tudo que se chama trabalho no centro espírita tem uma motivação. Qual é a motivação de usar-se o termo trabalho? Porque, segundo os espíritos, um só passo dado com boa intenção é trabalho. Se um só passo dado com boa intenção é trabalho, tudo que se faz na doutrina espírita, no espiritismo, é trabalho. Por isso que nós chamamos de trabalho. Algumas pessoas antagonistas à doutrina ironizam o fato de nós chamarmos as nossas atividades de trabalho. Mas porque eles têm um desejo, uma sensação, né, uma vontade forte de mistificar a doutrina espírita. O espiritismo veio para desmistificar o conhecimento espiritual. O espiritismo não é místico, ele associa a razão, associa-se ao bom senso. Por isso Kardec dizia, verdadeira fé, ou fé inabalável, é aquela capaz de encarar a razão face a face em todas as épocas da humanidade. Por isso, que Deus me dê mais oportunidades de trabalho, porque todas as vezes que nós trabalhamos, nós estamos dando passos com muito boa intenção para o nosso crescimento e colaborar com o crescimento do outro. Esse trabalho, para nós, dentro da doutrina espírita, nos dá uma carga. O que é a carga? A quantidade de horas que nós dedicamos ao trabalho, a quantidade de estudo, a quantidade de tempo que nós dispomos para a nossa atuação. Isso gera uma carga. E cada ser humano tem uma carga, né, um potencial de suportar uma carga maior ou menor. Cada um sabe da sua condição. Então nós vemos companheiros que trabalham muito e companheiros que trabalham pouco. Aquele que trabalha muito e reclama da carga, então trabalha menos. Se trabalha muito, não reclama da carga. Eu posso trabalhar muito, mas não posso reclamar da carga. Porque nós vamos chegar à conclusão daqui a pouquinho. Porque se eu começo a reclamar da minha carga, eu já não tenho mais carga. Eu tenho uma sobrecarga. Se eu estou reclamando é porque eu não estou aguentando. Então, se eu tenho sobrecarga, eu estou além dos meus limites. Então, que nós trabalhemos de acordo com os nossos limites, para que a gente tenha a sensação se o trabalho está ou é absolutamente correto. O trabalho que eu faço é correto? Na dúvida, Kardec, sempre. No Espiritismo é assim. Se o trabalho que eu executo no centro espírita é correto, eu vou esclarecer, vou tirar dúvida em Kardec, na obra de Kardec. Porque se eu reclamo muito é sobrecarga.
se eu estou trabalhando em regime de sobrecarga, meu trabalho não é correto. E talvez a qualidade não seja tão boa se eu trabalho em demasia, reclamando. Agora, se os outros julgam que eu trabalho demais e isso não me dá sobrecarga, mas uma satisfação de cumprimento do dever com a carga, isso deve, logicamente, me felicitar. Por isso, qual é o trabalho correto que eu devo fazer dentro do centro espírita? Eu preciso escolher. Todos nós temos talentos fora da doutrina espírita, talentos profissionais, talentos artísticos, lúdicos, poéticos, enfim. Talentos manuais, talentos da nossa profissão, que nós podemos levar à casa espírita de alguma forma, tornarmos-nos especialistas em determinados trabalhos. O ideal é que a gente se especialize, mas faça com muita alegria, com muita satisfação. Quanto mais felizes trabalharmos, mais produtivos seremos. E aí nós vamos ver que nós encontramos em obras póstumas o seguinte ensinamento: o Espiritismo não é compreendido da mesma forma por toda a gente. Isso está na pergunta 446 de Obras Póstumas. Olha, na questão 446. Ele não é compreendido da mesma forma. Se ele não é compreendido da mesma forma, cada um de nós entende, percebe determinados conhecimentos que lá estão de uma maneira diferente. Então, o que nós precisamos? Precisamos nos reunir, estudar aquilo, discutir, ou seja, trazer o conhecimento ao exterior de cada individualidade, para que então a gente possa formatar um conhecimento coletivo. E não a nossa opinião. Nossa opinião muitas vezes não interessa nem para nós mesmos. Por isso é importante como foi feito o processo de codificação. As informações vindas de tantos lugares diferentes vinha com cacuetes de linguagem, vícios de linguagem, comportamentais, de costumes de determinadas regiões. Então o Espírito da Verdade, juntamente com a equipe e Kardec, foram fazendo e aglutinando os conhecimentos que livrassem a impressão de humanização da codificação espírita. Porque o resultado da obra da codificação não é humana, mas sim espiritual. Então, se nós compreendemos de várias formas diferentes, nós temos que estudar em grupo. Nós temos, então, que contextualizar a obra de Kardec. E essa contextualização fundamenta o conhecimento que é verdade. Isso é verdade, o que vem de Deus. Nós sabemos que Deus permitiu a codificação do Espiritismo porque houve uma maturidade intelectual e espiritual nossa, da humanidade na época, para que entendêssemos um pouquinho melhor aquilo que o Espiritismo estava trazendo. Não vos esqueçais de que o fim essencial e exclusivo do Espiritismo é a vossa melhora. Isso é um recado dos Espíritos que está no Livro dos Médiuns. Espíritos espíritas, trazendo o conhecimento. O objetivo principal é a nossa melhora. O que eu faço no Espiritismo está me melhorando? Se eu estou melhorando, é porque eu estou no caminho certo. A velocidade vai depender e vai variar de cada um, mas nós temos que nos dedicar. É para atingi-lo que os Espíritos têm a permissão de vos iniciar na vida futura, oferecendo-vos exemplos que podeis aproveitar. Ou seja, os Espíritos nos trazem notícias mostrando sobre a nossa vida futura. As minhas ações, hoje, no presente, determinam algumas condições espirituais pós a morte do meu corpo, onde eu, espírito, livre do corpo, vou então entender e vou poder aproveitar melhor. Ou seja, eles estão iniciando, estão antecipando a informação. E isso faz com que haja uma arregimentação de mais e mais trabalhadores que se cuidam e que querem melhorar desde já, sabendo que no futuro alguma coisa boa vai acontecer se a gente melhorar. E é um conhecimento muito interessante para nós, é de que o homem inteligente aprende com os próprios erros e o homem sábio aprende com os erros dos outros. Então o espírito mais evoluído, nos mostrando as possibilidades futuras nossas, a tendência é que quem vai usando a inteligência e a sabedoria vai melhorando de uma forma um pouquinho mais rápida, porque as velocidades estão aumentando no planeta. Daí ele continua: quanto mais vos identificardes com o mundo que vos espera, menos sofrereis com esses que estáis. Olha, quanto mais eu me identifico com o mundo espiritual, menos eu sofro aqui. Nós vemos que os grandes espíritos, com nomes vultuosos, pela dedicação
ao cristianismo e à espiritualização do ser, tinham essa visão pundonar, ou seja, além do seu tempo. É como se eles estivessem acima de tudo o que acontece, enxergando o futuro e nós não conseguíssemos enxergar. E eles nos mostrando, né? Quanto mais a gente se identifica, eles mostram que menos vamos sofrer aqui. Nós vamos compreender melhor esse mundo. Esse é, em suma, o objetivo atual da revelação. Que revelação? A revelação espírita. Esse conhecimento é um conhecimento trazido pelos Espíritos, está no Livro dos Médiuns, capítulo 26, item 288, pergunta 22. Eu acho isso de fundamental importância para a nossa conquista individual de conhecimento espírita. E depois nós temos algumas pressões espirituais que os espíritos espíritas também demonstram a nós trabalhadores. Eu acho que essa nossa fala é para o trabalhador espírita, mas eu gosto de dizer o seguinte: a partir do momento que uma pessoa coloca os pés pela primeira vez num centro espírita, ou pega uma mensagem espírita pela primeira vez em qualquer lugar do planeta, lê e se simpatiza com aquilo que está lendo, já é o trabalhador, porque ele vai repassar a informação, pelo menos vibracional, daquilo que ele está fazendo. Então ele já é um trabalhador. Por isso que eu digo que essa fala é para os trabalhadores espíritas. É uma mensagem dos espíritos espíritas e então para os espíritos companheiros que somos nós. As pressões espirituais acontecem e existem algumas mistificações sobre os tipos de influência que recebemos. Nós precisamos, então, desmistificar essas informações. Essas cismas de mistificação nós precisamos tirar. Porque o Espiritismo é claro e objetivo. Pelos espíritos desencarnados de pouca luz. Nós somos influenciados pelos desencarnados de pouca luz? Se o desejarmos, sim. Como está na Revista Espírita, diz Kardec, os espíritos desencarnados acotovelam-se à nossa volta. Isso também se encontra no livro que é o Espiritismo. Se os desencarnados se acotovelam à nossa volta, nós que trabalhamos precisamos tomar cuidado. Qual é a classificação vibratória do espírito que eu atraio com a conduta que eu estou tendo em determinado momento? Então, se eu estou, nesse exato instante, assistindo essa palestra, ou fazendo essa palestra, qual é a estirpe de espíritos que eu atraio com a minha vibração? Só pode ser de condição similar àquilo que nós estamos fazendo. Simples assim. Então, nós recebemos influência dos espíritos de pouca luz? Recebemos. Está aí o motivo que nós devemos entregar o trabalho espírita para a nossa própria individualidade e fazer com muita qualidade e distribuir num número cada vez maior de trabalhadores, como foi feito a codificação do Espiritismo. Porque se os espíritos de pouca luz influenciarem 1, 2, 3, um grupo, eles não conseguirão influenciar a grande maioria. Porque quando nós estamos focados numa vibração positiva, a vibração negativa não interfere na nossa vida, na nossa existência. É interessante que a gente sempre estuda em grupo, trabalha em grupo para evitar, para tirar o foco de uma só pessoa, de uma só individualidade, porque eu costumo brincar que se eu fosse espírito obsessor, era muito fácil destruir um centro espírita. É só procurar as pessoas que são responsabilizadas por tudo que existe, se conseguir perturbar a eles, acaba perturbando a casa toda. Então nós precisamos disseminar o trabalho, colocar o trabalho nas mãos de muitas pessoas, logicamente com supervisão, logicamente com coordenação, mas precisamos dar oportunidade a todos, porque trabalho, um só passo dado com boa intenção, é trabalho, como nós já vimos. Essa é uma informação de Emmanuel. Similaridade, afinidade e sintonia. Existem pensamentos similares, pensamento de afinidade e pensamento de sintonia. Quando eu me concentro em alguma coisa, seja positivo ou negativo, eu estou em sintonia. E afinidade. Nós sabemos que o médium, para trazer uma manifestação mediúnica, ele precisa ter afinidade e sintonia. Se ele tiver só afinidade, não consegue. Se for só sintonia, também não. Então, afinidade é de interesses, afinidade de responsabilidade e sintonia vibratória para que haja essa comunicação. Mas todo trabalhador deve ter. Nas épocas aí onde os médiuns estão impossibilitados de frequentar o centro para o trabalho mediúnico,
Outro dia me questionaram, tem muitos médiuns sofrendo, né? Passando por situações difíceis. Se continuar estudando e trabalhando e fazendo alguma coisa, a mediunidade está sendo utilizada da mesma forma. Esse trabalho que nós fazemos agora pode ser atribuído a um trabalho mediúnico. Quando eu tenho foco, eu tenho sintonia e tenho afinidade. E a similaridade de pensamentos, a verdadeira maneira de pensar que eu tenho, quando eu descobri, a maior parte do tempo do meu dia que eu tenho aquele pensamento, eu estou em similaridade com os outros. E depois disso, afinidade e sintonia. Pelos espíritos mais iluminados. Geralmente as pessoas, eu nunca vi ninguém entrar no centro espírita e falar assim, tem um espírito de luz me perturbando. Né? O meu mentor está pegando no meu pé. Então, nós não ouvimos isso. Nós ouvimos as pessoas preocupadas com os espíritos menos iluminados, com o pseudo-inimigo, vamos dizer assim. E, logicamente, não vai se preocupar com aqueles mais iluminados. Mas eu posso garantir textualmente, a grande maioria dos espíritos encarnados na Terra tem muito mais amigos espirituais do que inimigos espirituais. Se nós tivéssemos uma quantidade de inimigos espirituais bem superior à quantidade dos amigos, a nossa passagem reencarnatória do planeta agora seria muito difícil, muito complicada. Mas mesmo assim, Deus nos daria a bênção da alienação mental, Deus nos daria a bênção de estarmos reclusos em determinadas situações reencarnatórias para que não fôssemos vítima 24 horas por dia. Por isso, quando eu tenho essa questão de afinidade e sintonia e essa similaridade de pensamento com o foco do bem, do amor, do conhecimento, da luta pela melhora da humanidade, eu vou ser influenciado, então, pelos espíritos mais iluminados. Por isso, vale a pena continuar com esse estudo na doutrina espírita, com esse desejo de crescimento, para que essa influência seja constante. Não somos influenciados às más ações, apenas atraímos pela nossa vibração. Então, ninguém influencia a gente para fazer algo que não seja legal. Nós já estamos preparados, graças ao nosso pensamento, para receber essa influência. A maior parte das influências são organizadas pela condição do indivíduo encarnado e não do desencarnado. O desencarnado procura uma oportunidade, ele procura um grupo. Se o grupo coloca-se em condições, seja positivo ou negativo, a influência vai existir. Mas eu vou repetir, nós não somos influenciados às más ações. Apenas atraímos pela nossa vibração. É bom que a gente saiba. Ninguém pode culpar um espírito pela má ação que tomou. Nós acabamos atraindo essa influência pela nossa própria condição. O espiritismo, por sua vez, ele vem sendo sacudido por tormentas internas no movimento. E é verdade. Às vezes, como nós vimos lá no início, Bezerra dizer que nós não podemos dissentir, muitas dissensões existiram. Kardec já se preocupava com as dissensões espíritas. Ele fala sobre isso no Livro dos Médiuns. Tanto é que ele organizou o primeiro estatuto para o Centro Espírita, está no Livro dos Médiuns. Se a gente pesquisar, a gente vai ver, né, que é o regimento interno por uma casa espírita, que foi da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. Gerando dissensões, filhas diletas da presunção. Olha que legal, que quando eu vou me dissentir de alguém, é porque a minha presunção está falando mais alto. É muito interessante isso. Então eu tenho que, como diz a juventude, eu tenho que baixar a bola, pensar um pouquinho mais, porque chegando ao ponto de contestar as bases da codificação, nós vemos pessoas que se dizem espíritas contestando as bases de Kardec. Se contesta a base de Kardec, eu peço desculpas, mas não conhece o espiritismo. Kardec tem 21 obras editadas. Como é que eu vou discutir se eu não tive tempo numa encarnação de pesquisar todas essas 21 com precisão? Por isso nós precisamos tomar cuidado. As pessoas que dizem algo que a doutrina está defasada, ultrapassada, que Kardec é lá do tempo antigo, é porque não conhece o espiritismo, que é extremamente atual. Porque é verdade. A revelação só revela aquilo que é verdade. E o espiritismo é a terceira revelação. E só é verdade aquilo que vem de Deus. Se vem de Deus, não pode jamais estar desatualizado. Reconheçamos isso. É bom que a gente pense bastante. Ou apresentando-se falsas técnicas
revestidas de científicas. Nós vemos muitas técnicas revestidas de cunho científico tentando entrar dentro do centro espírita aí. Por que está tentando entrar dentro do centro espírita e não está tentando entrar dentro de outras religiões, de outras filosofias? Porque o espírito ele é aberto, o pensamento, ele tem a sensação de pensamento livre. Mas nós precisamos tomar cuidado nas nossas bases, para que não haja o espiritismo não seja sacudido por tudo isso. De experiências pessoais. Às vezes as pessoas querem colocar suas experiências pessoais dentro da doutrina. Para saber se a minha experiência pessoal combina com o espiritismo ou não, na dúvida, eu vou falar novamente, na dúvida, Kardec. De informações mediúnicas não confirmadas, olha que interessante, informações mediúnicas não confirmadas pela universidade do ensino, ou universalidade do ensino, me desculpe. O que é essa universalidade do ensino? Que o ensino que eu estou recebendo por uma característica mediúnica, ela é verdade em todos os pontos do planeta. Se ela é verdade numa cidade, no estado, no país, ou num ponto determinado do planeta, e no outro não é, ela não é verdade. A verdade é verdade em qualquer lugar. É bom que a gente saiba disso. Então, as mensagens, as comunicações mediúnicas, têm que ser avaliadas, sim. E, como está no livro dos médiuns, o médium que vai se dedicar a uma carreira mediúnica, ele deve colocar as suas comunicações a juízo do grupo que trabalha. Deve ser avaliada. Se ele não quer assim, alguma coisa, salvo engano, está errada. Está lá no livro dos médiuns. Disso que nós estamos falando aí, está, agora que eu acabei de falar, está no amanhecer de uma nova era, do espírito Manuel Filomeno de Miranda, pelo médium Divaldo Franco. São espíritos espíritas orientando a nós, espíritos companheiros. Eu costumo dizer uma coisa que se vale de conhecimento para alguém, isso é meu, né, Wagner, eu gostaria que fosse bem claro. As velocidades aumentam no mundo, no planeta, as coisas estão aumentando. O que nós fazemos hoje em um dia, há 70 anos atrás, a gente quase não fazia na semana. Então vamos lá? As velocidades aumentam. E com as dificuldades de assumir em si o Evangelho, muitos de nós nos reportamos às crenças antepassadas para não sentirmos falidos em nossas renovações frustradas pelas vicissitudes. Isso é eu que estou dizendo. Então, todas as vezes que eu não consigo me enquadrar no Evangelho, inconscientemente eu vou buscar nas referências das vidas passadas essas situações, né, essas crenças antepassadas, para que eu não me sinta falido. Eu não quero falir. Então eu vou me apegar naquilo que eu já tenho como garantia. Que eu tenho como garantia, mas não quer dizer que seja bom. Então nós, espíritos espíritas, quisermos ser espíritos espíritas, precisamos ser espíritos companheiros. Acompanhar o fluxo. Deus, espíritos superiores e nós. Respeitar, assim como nós, seja qual for a condição, nós temos que respeitar os nossos pais. Mesmo que os nossos pais tenham colaborado para a nossa encarnação no dia de briga, no ato em que se uniram para a nossa encarnação, houve pelo menos uma fração de segundos de amor. Por isso nós precisamos, logicamente, respeitar nosso pai e nossa mãe, estejam eles em que condições estiverem. Encarnados, desencarnados, se julgamos a sua condição moral ou não, pouco importa. Mas nós devemos respeitar o fluxo de Deus, assim como nós espíritas devemos respeitar o fluxo da vida. Uma outra questão muito legal que tem na doutrina espírita é que tudo o que precisamos saber sobre o espiritismo já está escrito. E eu lembro bem que na Revista Espírita de novembro de 1864, Kardec faz uma visita na Europa para os companheiros espíritas, e quando ele se refere aos pioneiros, ele dá um up, né? Ele dá uma motivação. Ele fala, os pioneiros. Então, os pioneiros que fundaram centros espíritas no Brasil, os pioneiros que fundaram as instituições espíritas, pequenos grupos de estudo do espiritismo, em qualquer lugar do planeta, esses pioneiros fizeram um trabalho excepcional para a espiritualização. No nosso país, nós tivemos um grande número de pioneiros, que eu não vou citar nenhum nome aqui para, digamos assim, não ser injusto. Mas Kardec fala que a gente precisa tomar cuidado
com os meninos travessos. Os meninos travessos que Kardec fala, lá em 1864, gente, ele fala pura e simplesmente daqueles que leem o Espiritismo e julgam que o que sabe é maior do que os outros. Precisa tomar cuidado com esses. E Kardec ainda, com muita propriedade, ele vai lá e chama de irmãos, fala muito da fraternidade e fala que nós devemos nos visitar. Assim como nós temos a plena certeza de que a nível espiritual, a evolução espiritual na atualidade é que a gente se visite no sentimento de amor, de fraternidade, ao centro espírita que o companheiro frequenta, que a gente se associe no movimento de unificação com aquela preocupação que Bezerra já tinha há muitos anos, que nós não estamos aqui para frustrar consciências, para ferir consciências, mas é urgente a unificação do Espiritismo. Ele disse isso numa reunião do Conselho Federativo Nacional, da FEB. E essa questão dessa evolução espiritual na atualidade, os espíritos espíritas nos visitam constantemente, com um ambiente de paz, carinho, amor, fraternidade, muita esperança, e nós muitas vezes nos esquecemos disso. Nós não estamos abandonados em nenhum momento. Primeiro, por Deus nosso Pai, que é absolutamente perfeito, não erra. Nós não somos abandonados nunca por Deus nosso Pai. Não somos abandonados por Jesus, que trouxe o cristianismo e disse: onde estiverem dois ou mais reunidos em meu nome, eu lá estarei. Não somos abandonados. Não somos abandonados pelo Evangelho, porque o Evangelho é para mim mesmo. Eu tenho que usar o Evangelho para mim. Não apontar o dedo para o outro usar o Evangelho. Eu tenho que usar para mim mesmo. E o Espiritismo está para nós com todas as condições de conhecimento, estudo, aberta, que a minha liberdade de espírito tem plena consciência de utilização desse conhecimento. E nessa condição desse conhecimento, que possamos nós pensar no nosso papel de trabalhadores espíritas, seja missão, ou seja responsabilidade, seja o que for, será que nós estamos seguindo o fluxo natural das coisas? Recebendo dos espíritos espíritas para nós, espíritos companheiros, aceitando o trabalho, aceitando a condição de que somente através da caridade seremos um pouco mais harmoniosos e mais felizes. A felicidade depende do nível de nossa caridade. E aí nós sempre dizemos a nós espíritas e qualquer outro espírito que esteja no planeta, dizendo que agradecemos a Deus pela bendita graça do conhecimento e do esclarecimento. Agradecemos ainda mais pela confiança que tem. Hoje em dia, Deus permite todas as liberdades a qualquer ser humano, porque nós estamos sendo escolhidos na tal escolha do joio e do trigo de acordo com as nossas ações. Hoje não há repressão, nós podemos usar os nossos direitos de voz, de palavra, de pensamento, mas que não nos esqueçamos jamais de agradecer pela oportunidade reencarnatória, onde aprendemos, crescemos, evoluímos e buscamos cada vez mais esclarecimento. Porquanto, cada vez mais esclarecidos, tornaremos-nos espíritos melhores, cidadãos melhores, e ainda assim, quando espíritas, haveremos de olhar nos olhos uns dos outros, hoje e sempre, e nos reconhecermos, pura e simplesmente como irmãos uns dos outros, filhos de Ti, Deus Pai Todo-Poderoso. Muito obrigado pela atenção, até o nosso próximo encontro. Um forte abraço.